Hey, good afternoon. Boa tarde, igreja. Como estão? Então, com a redução do orçamento, temos que ficar aqui frente ao... Quantos de vocês estão novo? Quantos essa primeira visita aqui para Nashville? Todos já têm estado aqui, então não precisam comer nossa galinha quente. Então, quero ver agora sobre a questão das finanças. Então, não tem que ver podem tomar as fotos de mim. Vamos estar enviando esse PowerPoint a cada um de vocês. Então, prestem atenção que vocês terão cópia desse material depois. Como o moderador anterior, não estamos saindo do nada, vivemos numa situação onde temos que processar e ajudar as igrejas locais nos ministérios que eles estão desempenhando na vida da Igreja Metodista Unida. Ao caminhar aqui pelo corredor, um dos meus professores, eu também sou um pastor local, não sabia que eu tinha que tomar como pastor local, tinha que... Ela me deu uma das minhas professoras das classes sobre quando temos muito estresse, isso ajuda a reduzir o estresse. Não deu resultado, mas há esperança de que podemos usá-la no novo futuro. Podem ver o computador aqui, vamos ver. Primeiro sobre como terminamos o ano 2019, porque isso é importante ver o contexto na qual vamos tomar as decisões para o próximo quadrênio. No final do ano, tivemos 94, perdão, 84,4% de entradas. Quando vemos nessa categoria, todos os fundos têm que ser reduzidos por pelo menos 5% em total. Quando vemos essa gráfica, sempre mantemos o porcentagem de 90%. Quando vemos entre 2009 e 2019 são as únicas vezes que estamos menos do 85%. Uma vez pela crise financeira, com todas as discussões que havia, algumas conferências anuais não podiam pagar. Então, ao falar um pouco mais sobre tudo isso, vamos ver mais ou menos 82,3% total. Uma das coisas que eu aprecio, as 18 conferências anuais, eu quero agradecer que havia 18 conferências anuais que sim pagaram 100% dos compromissos conferenciais para a igreja. Estou muito agradecido por essas conferências que sim cumpriram com 100% do pago, mas a média para o resto das igrejas foi apenas 84%. Quando vemos aqui, veremos que essa redução, houve uma redução de 18,3%, ou seja, 110 milhões de dólares menos do que esperávamos. É uma redução significativa comparado com o quadrênio anterior.
e temos que realinhar essas coisas. Então, vamos ver passo por passo de como, quando vemos, temos três recursos que utilizamos. Temos o grupo de assessores econômicos, o grupo sobre a sustentabilidade e a questão dos assessores do orçamento. Esses três grupos deram a sua recomendação para a mesa conexional e o DCFA, e esse é como nós processamos a informação. O primeiro grupo, o grupo sobre assessores para o orçamento, tem três membros da mesa conexional e três membros da nossa junta de diretores da DCFA. O propósito é criar os princípios que vamos a guiar 5 princípios para o processo. Criar um orçamento que possa refletir as prioridades de missão da igreja e cujos resultados foram discernidos e articulados pela mesa conexional em consulta com os Conselho de Bispos. Também falamos sobre o grupo, um grupo de trabalho para ajudar a reconciliar essas últimas duas questões. Para os 5 princípios foram aprovados pela mesa conexional e também por a junta do GCFA, com o declínio de quase 10%, e que parece que esse declínio vai continuar. Então, esse é o transfundo. Temos que esse é o fator determinante nas decisões que estamos tomando para a preparação do próximo quadrênio. Isso é uma diferença histórica do passado. Então, o GCFA e membros podemos discernir isso para ver como podemos proteger. Quando fizemos essas assignações, as prioridades de missão, nível das reservas, a avaliação dos trabalhos e a demonstração do compromisso administrativo e a eficiência dos programas e as parcerias estabelecidas. Então, com a mesa conexional e o GCFA, seguimos esse processo para preparar o orçamento do próximo quadrênio. Quando falamos sobre o grupo de assessores econômicos, temos 5 economistas e também para dar um análise e previsão que podemos usar para preparar o orçamento da igreja. Seguimos esse calendário em maio de 2018, fizeram uma projeção. Em março de 2019 também fizeram outra projeção, fizeram uns ajustes com toda a informação e agora, em março de 2020, vão reunir-se novamente para finalizar as suas previsões e dar o relatório falando. Estão projetando, muitas coisas estão mudando. Participação das igrejas, fatores da economia, muitos fatores estão afetando. Então, estão reavaliando o processo que vão fazer para ver se o nível do orçamento que projetamos continuará ou será outros ajustes. Uma das coisas, fatores a considerar era a projeção do crescimento do produto nacional bruto nos Estados Unidos, o nível de projeções para a inflação, o nível de participação das igrejas, o total das igrejas locais com suas despesas e o nível de entrada de contribuição das igrejas que as igrejas locais estão dando. Então, a fórmula que estamos utilizando é que com cada dólar os deveres conferenciais para a igreja, temos os gastos total
sentimos que não é equitativo a nível do apportionment para retiramos para não haver nenhum cálculo escondido, senão é um cálculo direto para o que a conferência anual está recomendando para a mesa conexional e o GCFA. O porcentagem aprovado pela Conferência Geral. Então, se também temos um declínio na participação nos domingos de todas as igrejas, estamos vendo essa redução e calculamos isso em relação com estamos vendo um alto declínio na participação das nossas igrejas cada domingo. E a projeção está continuando a uma redução de mais de 5. Em 2018, reduzimos em 4,2%. Para 2020, um pouco mais. Então, temos um pequeno declínio, mas a direção que estamos predizindo, a previsão do declínio para 2021. Então, isso impacta o orçamento. Outro fator também é o nível de gastos de cada igreja local. Então, o acumulado de todos esses gastos vem a essa projeção. Então, vamos reavaliar se temos que fazer novos ajustes ou não para ver em março de 2020, vamos rever esses números. Em março de 2017, formamos um grupo de trabalho sobre a sustentabilidade dos deveres conexionais e que estava composto por 5 bispos jurisdicionais, 5 clérigos e 5 leigos, com o propósito de ver como podemos manter um nível que pode ser sustentado. Então fizeram certas recomendações de que a porcentagem base do apportionment, o dever conexional, seria de 25%. E a redução seria a redução desses não deve ser feito de maneira igual para todos. E aí onde a mesa conexional tomou e usou outro princípio, o quinto princípio estabelecido. E a última recomendação era que retirar o fator da interpretação. Então, tomamos todos esses fatores. E então decidiram que, analisando todos os dados que aprovaram uma redução de 18%, a porcentagem base, então multiplicamos isso pelos gastos de cada igreja para ver qual é a quantidade. Então a razão, se tivéssemos ido com a redução de 25%, a sustentabilidade estava dizendo que uma redução seria mais bem como uma redução de 32%, que seria uma redução muito, muito alta e que não seria sustentável. Então, a reavaliação que fizeram em abril era ter outro número para revisar o orçamento para 483 milhões de dólares. É o que estamos recomendando agora. Esse outro marco para mostrar sobre o declínio da porcentagem que estamos dando, com o 18% de redução em comparação com o quadrênio anterior. Então, com isso, reduzimos esse orçamento para os... Ainda temos muito trabalho que fazer. O próximo trabalho vai ser em março de 2020,
os assessores econômicos vão reunir-se e com todos os dados entre março e maio fazer uma emenda da apresentação para a conferência que será apresentada na conferência geral, se temos que reduzi-lo mais ainda ou não. Entre março e maio de 2020, vamos estar afinando as projeções para o orçamento. E na conferência geral de maio de 2020, vocês terão a oportunidade de votar na proposta final. Obrigado. Vamos ter alguns comentários de Steve Wood. Ele é o presidente para o DCFA dos assuntos episcopais. Boa tarde. Estaremos orando por vocês nesse período e suas tremendas responsabilidades que vocês têm na Conferência Geral. Para ter um futuro vibrante e cumprir com nossa missão de criar discípulos para a transformação do mundo. Então, o que eu quero adicionar ao que Moses já falou, porque essa redução do orçamento que estamos vendo e é como processo natural que temos que fazer, já tínhamos que ter feito já um tempo atrás. Não fizemos nenhuma redução econômica desde 2008. Alguns de vocês lembram como a apresentação de Levin Williams, que ele chamou o tsunami da dívida. Se já viram esse trabalho, eu recomendo que vocês possam ler essa. Mas, em resumo, é que temos que restabelecer se vamos ter um futuro que pode ser sustentado pela nova geração. E é isso que nós desejamos. Independente de qual é o plano que os delegados aprovem, que todos queremos ser aprovados, que todos amamos a igreja e queremos que o reino pode prosperar com um plano que pode ser sustentado pela a próxima geração. Então vocês terão oportunidade para estaremos orando por vocês e oramos que Deus possa guiá-los e que Deus seja glorificado e que o Espírito Santo nos possa levar a um espírito, e o Espírito nos possa levar a um novo lugar de vitalidade e estar concentrados na missão de fazer discípulos de Jesus Cristo. Amém. Ouviram sobre a formação desse orçamento. A mesa conexional trabalhou na assignação ou designação. Então, a reverenda Lisette Pérez vai falar sobre o processo de assignação. Boa tarde. Sou Lisette Pérez, clérigo da Conferência de Nova Jersey. Também sou o grupo interétnico, a estratégia de grupos. Então, saudações e também por marcha. Eu sou a presidenta também da Federação Hispana. Mas membro da mesa conexional, e eu quero pedir que fale com a pessoa ao seu lado e dizer: ministério e dinheiro têm que trabalhar juntos para cumprir nossa missão. Amém? A mesa conexional é onde o ministério e o dinheiro são trazidos sobre a mesma mesa para ser coordenado entre a missão, ministério e os recursos da Igreja Metodista. Esse é o nosso parágrafo que define a nossa livre disciplina, que define a mesa conexional. Que ao entrar no próximo quadrênio, vamos ter uma redução de 18,3% no nosso orçamento. E dado
as modificações do fundo episcopal, o dinheiro que temos para assignar aos 5 fundos tem que ser reduzido por mais de 23%. Dado essa realidade, se fizermos uma redução direta, seria quase uma redução de 32% para o próximo quadrênio, de 480 milhões de dólares. Com a redução de quase 109 milhões de dólares das nossas agências e fundos, os fundos vão ter que concentrar seus ministérios com a redução de programa e buscar outras oportunidades de colaboração e parcerias e buscar novas maneiras de seguir operando que pode necessitar o pedido à Conferência Geral para mudanças no mandato. As agências e o financiamento serão desafiados para encontrar maneiras para uma transição de como vão seguir trabalhando. E a conexionalidade tem que apoiar essas mudanças. Então, nossa tarefa é de assignar os fundos aos 5 fundos designados. Para a Universidade de África, o Fundo de Educação Ministerial, o Fundo dos Colégios Negros e o Fundo de Cooperação Interdenominacional e o Fundo do Serviço Mundial. Então, a mesa conexional não começou essas mudanças seguindo o chamado de ação em 2012, que colocou muita pressão sobre as agências. Não sei se vocês se lembrem, a liderança do CT que não vamos fazer essa assignação para 2016 e 2020. Para permitir o prazo para essa relação e criar os relacionamentos necessários. Mas a expectativa seria para esse orçamento para 2021 a 2024, esse quadrênio, mantendo o mesmo nível, não podemos presumir isto. E isso está refletido na proposta do orçamento que vem e os princípios guias que estamos apresentando de como assignar os dinheiros para as agências e o nível de financiamento para o colégio, todos esses fundos da Universidade de África, Colégio Negros, Fundo Interdenominacional, não podemos presumir que vamos seguir aos mesmos níveis. Em razão, porque as prioridades da igreja é muito importante, o nível de referências, avaliação e o compromisso das efetividades dos programas e administração. Então, nossa tarefa é a mesa conexional vão rever os programas, as prioridades de programa, as prioridades de missão e os programas especiais. O Ministério e o dinheiro têm que estar juntos para trabalhar a considerar as prioridades de missão e os programas especiais estabelecidos e vamos estimar que quantidades estão disponíveis para as agências gerais. E ao rever todas as prioridades de financiamento e as quantidades disponíveis para todos os fundos, vamos estabelecer quanto cada um vai receber. Isso não foi uma tarefa fácil. Do livro de disciplina deixou claro que a missão, visão e programas e prioridades têm que dirigir nossos trabalhos. Então é muito importante para nós trabalhar arduamente para cumprir com essa missão. E o livro de disciplina deixa claro que missão, visão e prioridades têm que trabalhar juntos e articular essa visão para a igreja e o cumprimento das missões. A primeira questão que decidimos para iniciar esse processo de assignar os fundos,
é de fundamentar-nos teologicamente. Seria fácil só repartir todo o dinheiro de maneira igual entre todos os programas, mas primeiro temos que ver nossos fundamentos teológicos e usamos 2 versos da Bíblia para ajudar-nos com esse trabalho. Em Salmos e 1 Coríntios 12, versículos 12 e 13. Então, primeiro estamos fundamentados no conceito de que temos que reconstruir o mundo para o corpo de Cristo e esses 2 versículos nos ajudou a entender essa teologia. Consideramos como cada fundo nos pode ajudar a asignar os dinheiros para várias partes para ajudar que o corpo todo possa melhor funcionar. Que somos um corpo, mas muitos membros com vários talentos individuais. Então, esses 2 versos nos ajudou. E também é importante que, antes de fazer qualquer coisa, temos que refinar nossos princípios. Os primeiros 4 estão conectados com a missão. Qual é a missão da Igreja Metodista Unida? É extremamente importante fazer discípulos para a transformação do mundo e, para além disso, as agências para a missão. Cada uma das agências tem o seu próprio mandato e a sua própria missão. O terceiro ponto são as prioridades missionais, porque queremos sempre encontrar formas de fazer a missão de maneiras diferentes. E também as prioridades que surgem missionais, que estão a surgir, a emergir. A seguir, nós vamos falar, temos que ter transparência, justiça e administração. Como é que vamos ser bons mordomos, bons administradores daquilo que temos? Portanto, tudo isto é relacionado com os fundos que temos. Depois, em relação ao nosso processo, nós vamos basear na teologia e no discernimento, analisando cada uma da métrica e fundos das agências, incluindo documentos da agência que detalham prioridades missionais, narrativas de planos de gastos e reuniões com os tesoureiros das agências, com documentos de declarações financeiras de 2017 para cada fundo e, por fim, as reservas. E depois vamos levar a cabo avaliações das agências e produzir um relatório de avaliações, um processo que incluía desenvolver uma filosofia de avaliação, criar modelos lógicos da agência que detalhavam projetos, programas, operações, atividades e objetivos e os recursos utilizados para alcançar esses objetivos, revendo a avaliação de relatórios e de documentos de missão que temos que analisar para cada agência. Em seguida, precisávamos de ter a certeza de que obtínhamos ajuda extra e então falámos com um profissional financeiro, Bill Brownson, que usou. Queremos agradecer todos os seus conhecimentos e todo o trabalho que tem feito para a mesa conexional. Por exemplo, usamos aquilo que usamos, portanto, os dados das agências, relatórios, declarações financeiras que tinham sido auditadas, sujeitas à auditoria, e fizemos a revisão das reservas de cada fundo. Eu queria pedir agora à Rachel que viesse falar um pouco mais sobre o nosso processo. Olá, Igreja. Eu sou Rachel Bilka Rommelfenger, assistente dos Ministérios Conexionais. Eu sou jovem adulta
E a minha avó era metodista e, portanto, eu tenho feito há muito parte da minha congregação. Eu queria ajudar a verem alguns dos dados que nós analisamos para podermos tomar decisões sobre o nosso orçamento. E viram que um dos fundos teve mais de 80%, teve uma diminuição de mais de 80%. Portanto, queria falar sobre esses princípios de orientação. Portanto, a maioria são atribuições durante o quadriênio, então, estão a ver, portanto, todo esse montante que diminuiu extraordinariamente. Portanto, estes são fundos de atribuições e estão a receber cada vez menos montantes. Portanto, a não ter fundos, isso vai afetar extraordinariamente a forma como fazem a missão e como fazemos discípulos de Jesus Cristo. E nós decidimos que estes planos nacionais tentamos não cortar os seus montantes. Portanto, toda a gente teria que ter um pouco menos, uma diminuição. No entanto, nós não podíamos aceitar que vermos todos estes fundos que fossem nocivos para tudo isto. E estão a ver agora aqui os fundos que gastamos mais dinheiro. As comunicações metodistas são cerca de 17% dos montantes. É um montante normal para organizações sem fins lucrativos. Nós pensámos nisso e temos pensado, e agora temos um fundo e com os nossos montantes a diminuir, começamos a pensar como melhor podemos gastar os nossos montantes. E então tentámos ver uma média das despesas da operação e aqui temos este slide que nos mostra, portanto, quase 400%. Eles têm praticamente tudo, gastaram praticamente todas as reservas e vimos que desta independência, desta comissão independente, passaram a fazer parte dos bispos, do Conselho de Bispos, e portanto não podiam fazer essa missão de dar bolsas de estudo. E agora estão a tentar utilizar este montante do próximo quadriênio. Mas tendo em conta os limites, os montantes, eles vão receber menos dinheiro e aceitaram uma redução enorme. Mas nós, quando fizermos o próximo quadriênio, eles já gastaram com certeza essas reservas e nós vamos ter que no próximo quadriênio, como é que vamos financiar esse ministério importante. E, portanto, estão a ver como vamos analisar as várias agências. Portanto, agora nós temos visto que que fundos é que estão disponíveis dentro de um ano para satisfazer as despesas. E isto vai mostrar que, em termos dos fundos que nós atribuímos, isto mostra-nos quem tem essas reservas que podem suster essa insegurança financeira e aquilo que desconhecemos no futuro. E ao olharmos para isto, notamos que as Comunicações Metodistas Unidas têm reservas muito importantes e nós pensamos que isso é extraordinário. Nós aplaudimos toda essa administração financeira muito razoável, mas agora temos que apertar o cinto. Porque agora que estamos a diminuir os recursos, porque agora vamos ter que utilizar essas reservas. Portanto, eu queria mostrar-lhes aquilo que este diagrama nos está a mostrar. Estão a ver essas comissões mais pequenas, os planos nacionais esses planos de contingência constituem 7% de todo o orçamento. Estamos a gastar 37,1% em fundos para a educação. Isso não inclui
a educação superior. Isso é só o Fundo de Educação Superior. E depois gastamos 54,2 nas nossas agências e nas comunicações metodistas. E agora, a seguir aqui temos em detalhe várias coisas em que nós estamos a investir mais dinheiro. Ministérios globais e as comunicações metodistas. Estão a ver tudo aquilo em que tem havido diminuição. Não é que não amemos tudo isto, mas o que é certo é que há menos recursos para podermos dar. Portanto, teve que haver uma redução para que os 7% não tivessem redução durante este tempo. E agora podem ver todo o nosso relatório, porque a transparência é extremamente importante para nós, tudo aquilo que nós dissemos. Podem obter detalhes de informação sobre o nosso relatório que podem obter em linha. De acordo com o nosso horário, temos cerca de 3 minutos para perguntas. Se tiver alguma pergunta a fazer, podem vir até ao microfone, por favor. Não vejo nenhuma pergunta, então passamos. Queria dizer-vos que quando fizerem alguma pergunta, se identifiquem. Faço parte da conferência do Tennessee. Eu gostaria de ver aquele último slide em relação à justiça. Não, este slide, nós somos uma denominação que está a debater-se com questões de justiça. Nós não estamos a gastar o suficiente nas organizações que nos vão ajudar. Como é que vamos reimaginar a metodologia? Eu penso que aquilo que todos os delegados se devem perguntar a si próprios quais são as nossas prioridades, de certo modo, mantendo estes fundos e estes 7% em termos de relações em relação àquilo que recebiam anteriormente, nós estamos a continuar aquilo que sempre fizemos. Mas temos que analisar mais a fundo os nossos recursos financeiros para ver quais são as nossas prioridades missionais no futuro e como é que vamos ter que mudar realmente este nosso processo de orçamento, onde vamos querer aplicar mais fundos. Eu acho que nós vamos ter que, não podemos estar a manter tudo como está, o que está precisamente, sobretudo nesta zona azul, que tiveram uma redução muito pequena, não têm recebido menos dólares do que outros fundos e ministérios. Mas gostaria que pensassem bem em tudo e como é que vê a justiça em termos de atribuição a todos estes